né? Crítica na rede, na verdade, vai explorar essa questão, né? E eu vou comentar um pouco aqui sobre ele, né? E essa questão aí do curso de filosofia ser necessariamente algo que possa proporcionar ao indivíduo a melhorar suas capacidades em qualquer área, seja lá elas quais forem, né? Apesar de eu concordar que a filosofia ela necessariamente ela perpassa qualquer área de conhecimento humano, mas não é disso que se trata aqui. Se trata a abordagem aqui do artigo chamado Estudar Filosofia para Pensar Melhor, um caso de publicidade falsa, é um questionamento, né? Se trata justamente de perguntar se vender um curso de filosofia, se vender um acesso à academia, como a possibilidade de um melhoramento do pensamento ou do pensamento lógico, seria algo necessariamente válido a partir de uma cadeia de pensamento, a partir da estruturação lógica dessa afirmação, né? Se isso faria sentido. E aí traz também uma questão de será que a própria lógica entendida como surgida ou entendida como ferramenta da própria filosofia, ela serve para validar esse argumento ou desvalidar ele? Nesse sentido, vamos lendo alguns trechos aqui do artigo para poder explicitar melhor aqui a questão, né? Então, do segundo parágrafo do artigo ele está assim: há obviamente várias razões diferentes para os estudantes escolherem a filosofia. Podem considerá-la intrinsecamente interessante, ou querem tornar-se filósofos profissionais, ou esperam descobrir o sentido da vida, ou mais presumivelmente uma razão importante para investir no estudo da filosofia. Para a maioria dos estudantes que não tensionam tornar-se professores profissionais, é a crença de que isso os fará pensar melhor e talvez aumente suas hipóteses de ter um bom emprego. Aqui já está uma questão que, de certa forma, ele está explicitando uma realidade, de certa forma, baseando-se numa realidade que se dá no ambiente americano, só que aqui no Brasil funciona de uma forma um pouco diferente, né? Aqui no Brasil, a filosofia ela não é algo que é bem visto no sentido de você poder ter uma determinada acessibilidade ao mercado de trabalho porque você estudou filosofia. Apesar de aqui no Brasil também na academia a filosofia ser vista como algo que de certa forma vai melhorar suas capacidades de raciocinar ou analisar a realidade analiticamente, ou através de outros vieses e vertentes da filosofia, né? A filosofia ela não é vista como algo que vai, de certa maneira, melhorar suas capacidades de analisar a realidade ou melhorar suas capacidades para atuar em uma determinada área. A filosofia aqui no Brasil ela não é vista desse modo. Ela é vista muito mais como algo inútil, certo? Apesar de alguns ambientes da academia também vender essa ideia de uma certa utilidade da filosofia para melhorar o pensamento, para poder olhar melhor a sua realidade, para poder se compreender melhor dentro do contexto social no qual nos encontramos. Mas aqui no Brasil essa ideia de filosofia para poder melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, isso não existe, né? Só fazendo esse paralelo. Então, seguindo aqui, presumivelmente alguns estudantes poderiam concluir uma perda financeira tão grande que não se justificaria com o delito previsível da leitura supervisionada de Platão, Kant e Wittgenstein. Mais uma vez exemplificando aqui a questão do que está sendo abordado aqui, né? Aqui no Brasil, necessariamente quando você entra no curso de filosofia, você já sabe que de algum modo você não vai lucrar diretamente com aquilo, a não ser que você siga uma carreira acadêmica, isso a muito longo prazo, né? Você tem que compreender isso, que no mínimo você vai conseguir se formar, se for uma licenciatura, você vai conseguir formar como professor, vai para o ensino médio ganhar um salário razoavelmente, não muito justo, mas que dá para sobreviver, né? E posteriormente, se você quiser realmente ganhar mais dinheiro com isso, você também tem que seguir uma carreira acadêmica e se inserir nesse meio acadêmico, que é um pouco elitista, né? Então, se você for com a ideia de aqui no Brasil que
realmente faz com que muitas pessoas que se inclinem para o estudo de filosofia não vão fazer filosofia, vão fazer outras coisas, como direito, ou seja lá o que for, porque é algo muito mais lucrativo, que dá muito mais status, Se você for com esse intuito, você vai quebrar a cara, apesar de você já ter sido avisado necessariamente que o curso de filosofia ele não vai te dar esse retorno imediato, né? Ou esse retorno muito mais, esse reconhecimento, né, econômico e prático, né, que está delegado a muito mais outras matérias. Então ele segue dizendo assim: os departamentos de filosofia estão certamente cientes da preocupação generalizada quanto à ausência de utilidade prática da filosofia, que eu já encontro um problema, né? A crítica do artigo toda se reverbera diante dessa possível utilidade da filosofia, que essa possível utilidade da filosofia ela seja intrínseca a ela mesma, diante de uma possibilidade de aprimorar outros conhecimentos pelo fato do indivíduo entrar no curso de filosofia, né, para outras questões. De certa forma eu concordo e discordo com isso aqui. Por quê? Eu entendendo a filosofia como base de qualquer pensamento humano, seja lá ele qual for, necessita de uma pressuposição teórica, necessita de uma determinada linha de raciocínio, de partir de um determinado ponto. Apesar de haver, dependendo da área, outros parâmetros de raciocínios que necessariamente vão se direcionar para outros aspectos, como por exemplo o pensamento científico, que também, na minha visão, necessariamente tem bases filosóficas, mas não tem conclusões filosóficas ou métodos filosóficos, né? Você, dependendo do modo pelo qual você se debruça diante de determinado conhecimento, isso vai necessitar, de certa forma, de uma determinada base teórica. E essa base teórica, ela necessariamente não é só filosófica, mas também é constituída de determinados pressupostos filosóficos. E quanto mais você tiver domínio desses pressupostos teóricos que têm base filosófica, supostamente você teria uma maior facilidade de lidar com esses pressupostos teóricos em detrimento dos pressupostos práticos dessa determinada prática. Só que pressupor uma determinada utilidade da filosofia por conta dessa questão de eu entender, que no meu caso, né, que a filosofia ela é base de qualquer pensamento humano, desde a própria ciência ou a um tipo de teologia, né, ou a própria lógica, ou a matemática, ou a física, ou seja lá o que for que você entenda como conhecimento humano, né? Você entender que a filosofia, o estudo de filosofia vai lhe levar a uma compreensão automática da complexidade desses ramos, né? É um tipo de ingenuidade. Porque, primeiro, a filosofia ela não se explicita como um tipo de conhecimento que se dá por algum tipo de absorção automática. Segundo, muitas vezes indivíduos entram num determinado curso de filosofia com um determinado intuito, pois o curso de filosofia ele já tem um cronograma pré-determinado, que por muitas vezes se torna homogêneo nas universidades e por muitas vezes se torna deficitário, também por conta dessa questão e uma série de outras questões. Ele entra com aquele intuito e vai se debruçar sobre aqueles determinados modos de raciocinar, entre aspas, isso quando é explicitado e quando é aprofundado, que muitas vezes nem é, isso falando aqui diretamente referente ao Brasil. O que vai acontecer é um atrofiamento do indivíduo que se depara com um suposto esclarecimento que se cristaliza, ou seja, é um tipo de esclarecimento que na verdade vai trazer uma atrofia mental para o indivíduo, no seguinte sentido de ele se debruçar com determinados esquemas de pensamento e achar que aqueles esquemas de pensamento são determinantes em detrimento a determinadas perspectivas de realidade. Ou seja, ele vai se debruçar sobre uma determinada vertente que ele vai supostamente, inconscientemente ou conscientemente simpatizar, e vai se fixar em uma determinada perspectiva da realidade. E isso não necessariamente, isso é um dos fatores apenas, isso não necessariamente vai colaborar para que esse indivíduo tenha um tipo de raciocínio melhor sobre a realidade, e muito menos que esse raciocínio seja útil para uma determinada prática que ele que vá reverberar numa prática social que seja útil, que insira melhor na sociedade, né? Já entendendo a filosofia como algo útil já é um problema, pois a filosofia não necessariamente deve se pautar por uma característica de utilidade, pois é uma
vertente apenas de um tipo de filosofia que reverbera num tipo de utilitarismo dentro de um todo, de um contexto social. Então, uma filosofia que se pretende ser útil para a sociedade é uma filosofia que é morta. Na minha interpretação, é uma filosofia que assassina a si mesma, é uma filosofia que tenta se vender para se enquadrar num contexto social como útil, porque vai aprimorar o conhecimento de determinados indivíduos sobre determinadas áreas de conhecimento, apesar disso não ser de todo em verdade. Totalizar isso como uma concepção necessária é um equívoco, é um engodo, além de ser um erro lógico primário, né? É diminuir as capacidades da filosofia de, inclusive, criticar a si mesma, né? Então vamos seguindo aqui. Aí ele dá o exemplo do departamento de Nova York, né? Da filosofia, departamento de filosofia da Universidade de Nova York, largamente considerado o melhor dos Estados Unidos, se não do mundo, segundo ele. Então pergunta no seu website para que serve uma graduação em filosofia. E responde: os estudantes corretamente se perguntam em que medida suas escolhas de um curso universitário irão afetar as suas perspectivas de carreira. Não há razão para preocupações. A investigação mostra que fazer uma graduação em filosofia é uma preparação excelente para uma grande diversidade de carreiras. Apesar de se dizer aos estudantes para não se preocuparem, na verdade deveriam preocupar-se. A primeira razão é que nenhuma investigação é realmente citada. Na verdade, nenhuma investigação que estabeleça esse tipo de consequência benéfica do estudo de filosofia foi alguma vez citada na autopublicidade de outros departamentos de filosofia, dado que esse tipo de investigação enfrenta ainda variadíssimas dificuldades metodológicas e obstáculos muito sérios. Então, seguindo, o Departamento de Filosofia de Harvard nos diz no seu website que as competências que se adquire ao estudar filosofia são muitíssimo comercializáveis. Alega que, além disso, que em contraste com muitas habilidades especializadas que acabam por se tornar obsoletas, a filosofia ensina competências gerais de pensamento claro e de abordagem crítica. Outro problema, entende a filosofia como um tipo de produto que vai te fazer pensar criticamente, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de absorção ou concepção da realidade, entendendo a filosofia como um tipo de pensamento crítico, já é um problema, já é problemático, já é um equívoco. Né? Porque parece que a partir do momento que você vai se debruçar sobre qualquer tipo de filosofia, você, de uma hora a outra adquirir um pensamento crítico. E não é dessa forma que deveria se ver, e principalmente essa confirmação de pensamento crítico, né? que é um pensamento que vai, de certa forma, trazer uma determinada desconstrução de uma determinada concepção errada da realidade. Às vezes a filosofia ela pode lhe ajudar, inclusive, a compreender as bases epistemológicas ou de conhecimento de quaisquer área que se dê como proposta de alvo de estudo da própria filosofia, a fazer-te compreender como aquilo se estruturou e não necessariamente trazer uma negação daquele determinado tipo de conhecimento, até porque a amplitude da questão do conhecimento em termos de perspectivas epistemológicas ou de conhecimento humano, ela se dá de uma forma muito mais multilateral do que desconstrucionista, no sentido de se colocar diante de um posicionamento que vai realmente desconstruir tudo, né? Enquanto a filosofia fosse um remédio que o indivíduo, quando se debruça sobre ela, ele automaticamente adquirisse um suposto pensamento crítico. Isso aí é outro equívoco, né? Então aí se pergunta novamente: seria isso crível? Será provável que só por cumprir os requisitos básicos para ter uma graduação em filosofia em Harvard, o estudante pode adquirir competências que serão sempre muito procuradas e úteis para ele em qualquer área profissional? Discordo completamente disso. Que provas são oferecidas em apoio dessa afirmação extravagante? E aí ele fala sobre uma série de concepções aqui, né? Que se dariam através de uma exemplificação dessa ambientação aí americana, desse contexto, né? Que se justificariam sobre provas, né? Indivíduos que fazem filosofia, de certa forma, têm uma determinada tendência a ter notas mais altas num determinado exame, né? Na Universidade de Washington, né? Exames como, por exemplo, o GRE, GMAT e LSAT, e também que permitiriam esses indivíduos a terem acesso a notas mais altas e a cursos mais concorridos pelo fato de ser indivíduos que têm contato com filosofia de uma maneira mais gradual. Então, nesse sentido, como eu disse anteriormente, né,
isso, de certa forma, pode levar o indivíduo a se estruturar de uma maneira muito mais abrangente perante o tipo de conhecimento que ele está lidando. Mas o fato de lidar com lidar com a filosofia do modo geral, enquanto ensino universitário, isso não vai te proporcionar um direcionamento automático, uma facilidade automática para lidar com vários tipos de conhecimento diversos e práticos, certo? Porque isso, assim como a própria filosofia, exige esforço de conhecimento, de se debruçar sobre aquele determinado conhecimento e praticá-lo, assim como a própria filosofia. Então, se debruçar sobre filosofia não vai te fazer automaticamente entender melhor certas áreas de conhecimento, mas se debruçar sobre essas áreas especificamente, né, enquanto prática contínua, assim como em detrimento da própria filosofia, assim como se debruçar sobre a própria filosofia vai te fazer praticar, vai te fazer te aprimorar, e não o ensino de filosofia vai te trazer uma facilidade de caminho para qualquer área de conhecimento, por mais que eu entenda que todas as áreas de conhecimento humano elas têm suas bases filosóficas, né? Então ele segue aqui. Ele diz que essas declarações de que necessariamente o estudante de filosofia, estudando filosofia de maneira sistemática, pode se inferir uma determinada relação causal entre a melhoria dos seus desempenhos. Ele diz que isso é um equívoco, né? Um equívoco, inclusive, lógico, básico, porque não pode se inferir que necessariamente por estudar filosofia o indivíduo vai adquirir determinadas outras habilidades, porque tem outras questões que podem ser consideradas, né? Esses indivíduos que procuram curso de filosofia poderiam ser considerados indivíduos mais aptos desde antes de escolher esses cursos de filosofia para poderem passar nesses concorridos cursos nos Estados Unidos, né? Então há uma série de fatores que podem influenciar para esses indivíduos terem um desempenho alto, e não necessariamente o curso de filosofia, reiterando mais uma vez aquilo que eu já tinha dito, né, que o próprio curso de filosofia ele não é uma ponte automática para uma compreensão melhor da realidade, mas sim uma prática sistemática de como se debruçar sobre a filosofia e sobre as outras áreas de conhecimento, né? Então, de certa forma, não haveria uma justificativa plausível diante de uma concepção lógica, que já é um modo de pensamento, de se debruçar e analisar essa concepção, né, que é proveniente da própria filosofia, mas não haveria uma relação causal que se justificasse necessariamente diante dessa venda da filosofia como algo que vai te fazer compreender melhor as mais diversas áreas do conhecimento, seja lá elas quais forem, né? Então, ter classificações mais elevadas depois de estudar filosofia não mostra que essas classificações resultam de ter estudado filosofia. Tanto quanto sabemos, pode ser que os estudantes de filosofia, como eu já tinha dito aqui, sejam desde o início mais aptos do que a média, e seja por isso que têm exames melhores. Se isto for verdadeiro, as suas classificações elevadas não têm, seja lá qual for, relação alguma com o estudo de filosofia. Logo, enquanto esta hipótese alternativa não for eliminada, nenhuma inferência acerca dos benefícios práticos da filosofia seria logicamente permissível. E vem a questão da lógica enquanto um modelo de pensamento para se analisar essa questão, né? Que já seria algo questionável também, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Então, note-se a ironia, segundo aqui o texto. Na própria tentativa de promover a filosofia como uma maneira maravilhosa de melhorar o pensamento crítico e a lógica, os filósofos caíram em um bloco de falácias lógicas mais comuns e facilmente detectáveis. Ou seja, A seguiu-se de B, logo A causou B. Isto deve fazer-nos abrandar antes de nos apressarmos a aceitar a ideia de que a filosofia faz pensar melhor. Mas não se centra a filosofia fortemente na lógica, análise de argumentos, abordagem crítica, etc. Não deveria este fato por si só nos levar a esperar que a exposição à filosofia conduziria quase que certamente a alguma melhoria do pensamento e das competências de raciocínio? Não necessariamente, segundo o texto. Para estabelecer que estudar filosofia faz pensar melhor e que é útil para várias carreiras, depois da universidade, há 3 condições que devem ser satisfeitas. Primeiro, é que ele está se valendo do pressuposto da utilidade, que é algo que eu não consideraria, né, porque eu já expliquei anteriormente por quê. Mas aqui eu vou elencar e vou abordar o que está sendo dito aqui no texto. 1. Tem de haver alguma melhoria. 2. Melhoria tem de persistir ao longo do tempo. E 3. O pensamento aprimorado tem que ser transferível para contextos exteriores do ambiente educativo. Vamos lá. Vamos analisar essa questão aqui. 1.
tem de haver alguma melhoria. Como eu tinha dito anteriormente, o indivíduo não necessariamente, quando entra no curso de filosofia, quando ele tem contato com aquela complexidade de pensamento de um modo geral, ele tende a pensar melhor, né? E aqui eu vou falar de algumas experiências pessoais, apesar disso não servir para validar o argumento, né? Passei pela graduação de filosofia, conheci outros alunos da área de filosofia, e por muitas vezes o que acontece quando o indivíduo entra em contato com um determinado modo de pensar, um esquema de pensamento, ou vários esquemas de pensamento, na verdade ele cria um tipo de internalização, de uma substituição de um determinado modo de pensar que ele tinha antes de entrar no curso de filosofia por outro, ou pior, quando ele entra no curso de filosofia, ele de certa forma ele arranja determinados pressupostos para poder confirmar aquilo que ele já tinha como ideia da realidade, ou seja, ao invés do indivíduo se abrir para uma perspectiva mais abrangente da realidade, se debruçar sobre outras áreas do conhecimento, como a possibilidade de expandir sua percepção e seu exercício de outros tipos de conhecimento, seja lá eles quais forem, ela se encerra porque ele se fecha dentro daquela adesão determinada que existe a partir dessa adesão. Isso quando ele tem a oportunidade de trabalhar um estudo sistemático mais aprofundado de determinadas filosofias, quando isso acontece, né? Porque tem indivíduos que só passam pelo curso de filosofia e a filosofia não passa por eles. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, esta melhoria tem de persistir ao longo do tempo. Segundo ponto, que eu acho que até esse é um argumento aqui, um argumento um pouco problemático aqui do próprio texto, mas se vale em alguns aspectos que é no sentido. Tem que haver uma melhoria persistente, né? Para haver uma melhoria persistente nessa linha de raciocínio, primeiro tem que haver um determinado esforço, não só sobre o estudo de filosofia, mas sobre as outras áreas de conhecimento para quais esse indivíduo se propõe. E segundo, para haver uma persistência dessa melhoria, tem de haver um debruçamento contínuo, não só sobre a filosofia ou sobre os tipos de filosofia que esse indivíduo estuda e sobre as áreas que ele se pretende estudar. Então, se você para de estudar necessariamente, não tem como haver uma melhoria contínua. Ou seja, é um problema aqui nessa questão, no elencar dessa questão aqui, uma persistência ao longo do tempo, que não se dá de maneira automática. Certo? E, de certa forma, ele também tem razão, porque o fato de passar por uma graduação de filosofia não vai fazer com que isso persista. Então, de certa forma, é um argumento vazio, mas faz sentido. 3. O pensamento aprimorado tem de ser transferível para contextos exteriores ao ambiente educativo. Isso aí é uma outra questão que vai reverberar naquela noção de utilidade da filosofia para um ambiente social, né? A filosofia não necessariamente, como eu entendo filosofia, ela tem que ser útil para algo. Ela pode ser útil para algo, no sentido de você trazer uma determinada aplicabilidade, que é o questionamento do texto, né? Da filosofia como algo valoroso para um contexto social e para outros tipos de conhecimento que se considerem práticos e valorosos no contexto social. Mas não necessariamente a filosofia é algo que tem esse intuito. Tipos de filosofia se propõem a serem mais utilitárias, mas isso não totaliza a filosofia. A filosofia, inclusive, é uma arma contra ela mesma, e é justamente isso que esse texto tenta explicitar, apesar de em alguns pontos eu entender que isso é feito de maneira equivocada, né? Então, continuando aqui, com respeito ao ponto 1, há muito ceticismo acerca da eficácia de várias tentativas de ensinar lógica e pensamento crítico. No balanço recente desta área de investigação, um dos principais especialistas de psicologia do pensamento, Philip Johnson Laird, diz que ninguém sabe se um curso de lógica melhora o nosso raciocínio da vida. Ele melhora também a opinião, ele menciona também a opinião do filósofo Stephen Tomin, de que a lógica é na verdade inapropriada para analisar verdadeiros argumentos. Aqui ele trouxe a questão que eu já falei anteriormente, né? Ele pressupõe que a lógica é um modo de pensar filosófico, mas não totaliza a própria filosofia, porque não existem só filosofias ou tipos de conhecimento que se debrucem só pelo viés da lógica para poder analisar a realidade e entender que os parâmetros lógicos totalizem a explicação da realidade. Ou seja, pegar um pressuposto de entender que A logo B, a partir de um entendimento que a filosofia levaria a um melhoramento da capacidade utilitária de aplicação no contexto social, seria e avaliar isso como algo que destruiria a possibilidade da filosofia de realmente, de certa forma, aprimorar esses tipos de conhecimentos, seria um equívoco, porque já seria um abarcamento de um modo de raciocínio que se pretende analisar a realidade por determinados vieses, segundo esse filósofo aqui, o Stephen Tomin.
seria inapropriada para analisar de verdade realmente determinados argumentos. Só que, ao falar sobre todas as estratégias propostas para ensinar uma lógica informal e o suposto pensamento crítico, Johnson Laird diz que ninguém parece ter demonstrado as melhorias robustas de raciocínio resultado a qualquer dessas estratégias. Nem todos os investigadores concordam com esta análise tão desoladora, é claro. Então, portanto, mesmo quem é mais otimista concede habitualmente que os efeitos observados quando se ensina a pensar são, na melhor das hipóteses, moderados, ficando assim muito aquém das melhorias transformativas que são frequentemente publicitadas como efeitos expectáveis de estudar filosofia. É justamente a mesma questão, ele vai e volta para a mesma questão, né, sobre a possibilidade da propaganda de tornar a filosofia algo necessariamente utilitário, no sentido de reverberar isso na sociedade, de que estudar filosofia seria extremamente útil para outras áreas do conhecimento e logo a filosofia seria extremamente útil, extremamente valorosa e deveria ser valorizada pela sociedade. Me parece um pouco de desespero isso também, né? De ter que trazer a filosofia para esse ambiente prático, para esse ambiente utilitário. De certa forma eu concordo com isso aqui. No ponto 2, quanto aos benefícios para a competência de pensamento que são obtidas em alguns estudos, elas desaparecem tipicamente depois de alguns meses ou anos, claro, porque é necessário uma prática contínua de se debruçar sobre determinado conhecimento. Se eu estudo filosofia, eu paro de estudar filosofia, ou se eu estudo se eu me debruço sobre uma determinada área de conhecimento e paro de estudar logo, isso necessariamente vai se fazer maléfico para o meu exercer daquela determinada prática de conhecimento. Isso não quer dizer que eu vou deter e ter concepções absolutamente verdadeiras sobre aquela área de conhecimento, mas isso vai me trazer uma certa deficiência, né? Então ele fala, isso não conduz a uma melhoria persistente, seja das competências de raciocínio do estudante, seja na sua empregabilidade, porque o objetivo é sempre assegurar melhorias significativas que não restringam apenas o período de aprendizagem ou os momentos imediatamente posteriores. Então aqui envolve uma questão de uma série de problemas, inclusive sociais, né, que não necessariamente são problemas do argumento de dizer que a filosofia é algo utilitário, não. Mesmo que você considerasse que a filosofia é algo utilitário, questão de empregabilidade e questão de durabilidade dessas reverberações da filosofia de um modo geral sobre um resultado social não depende só da filosofia, mas depende de uma gama de fatores sociais, né? Inclusive do modo pelo qual a filosofia é encarada em determinada sociedade, né? E quais são as prioridades daquela determinada sociedade para você querer verificar esses resultados duradouros, né? E o problema 3 diz respeito às competências transferíveis que podem ser aplicadas a qualquer profissão e que alegadamente são ensinadas nas aulas de filosofia. Existirão, de todo modo, tais competências transversais ou gerais, caso existam, poderão ser ensinadas? Muitos psicólogos e educadores pensam que não podem, em boa fé, responder essas duas perguntas afirmativamente. Existe um artigo muito citado sobre este mesmo tema que termina com as seguintes palavras: na base das provas disponíveis, contudo recolhidas de muitíssimas disciplinas diferentes, pensamos que procurar competências gerais transversais é uma quimera, um exercício fútil, caro e desastroso. Outro investigador em educação, muito influente, insiste que o pensamento crítico não é uma competência, que não há um conjunto de competências de pensamento crítico que possam ser adquiridas e usadas independentemente do contexto. Então retoma aquela questão, só para encerrar aqui, é justamente entender esse suposto pensamento crítico como algo de uma suposta materialidade que é constituída por determinadas características que a filosofia vai te disponibilizar, que a partir do momento que você começa a estudar filosofia, você já adquire um pacote de pensamento crítico, e não é dessa forma que funciona, né? A questão é muito mais complexa do que adquirir um pensamento crítico, né? É verificar as bases do pensamento, é verificar as vertentes e linhas de pensamento que você adquire durante a sua vida, que são adquiridas a partir de determinadas linhas filosóficas, e verificar essas mesmas bases no tipo de conhecimento que você está se debruçando. Então não é questão de simplesmente adquirir um pensamento crítico que vai fazer você adquirir uma determinada metodologia que vai ser eterna, ou que vai te disponibilizar uma suposta autonomia maior de se debruçar sobre determinadas questões da humanidade, né? Então é uma questão muito mais complexa. No geral, concordo com os pontos apontados aqui pelo artigo, né, sobre ver a filosofia, sobre esse olhar comercializável, né? Porém, o artigo ele se debruça e se preocupa muito com esse suposto utilitarismo da filosofia, né, que não é algo necessariamente prioritário da própria filosofia, né? Então é isso, o vídeo de hoje.